Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo da série de verão do Design Team. Muito assunto pra gente falar, muita coisa e muito vídeo. Nossa, muito vídeo. O que eu fui fazer? Um vídeo por dia, haja assunto. Mas tem assunto? Ah, não, se deixar tem assunto. Nossa, tem muito assunto. Se parar pra pensar, a gente tem muita coisa pra falar, né? Que bom que tem muita coisa pra falar. Então vamos falar. E tá calor, hein? Eu aqui na praia, olha só que delícia. Só que não, eu não tô na praia e não tá delícia. E a gente pode ver que tá tudo aquecido. O mercado está aquecido. Mas não é porque é uma outra coisa. É simplesmente aquecimento global mesmo. Aquecimento global. Tá tudo pegando fogo. E por falar em pegar fogo, antes da gente começar, você já se inscreveu no canal? Você já deu like no vídeo? E tudo isso, além de tudo isso, você já compartilhou? Compartilha. Depois, no final, pega e compartilha. Me marca meu nome. Instagram, LinkedIn, principalmente. X, eu não tenho conta. Não tenho conta no X. E é isso. Vamos começar a falar sobre ócio criativo. E aí, tá preparada? Preparado? Vinheta. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre o ócio criativo, acho que tem alguns avisos importantes, né? É que assim, falar de ócio criativo é um assunto bem delicado. Sim, delicado. Eu para parar para pensar, para falar sobre, não, eu tenho que dar esse aviso antes, porque assim, se você está dentro de um grupo que de certa forma trabalha com tecnologia, produtos digitais, design, está dentro desse meio, fintechs, startups, bancos, empresas de educação, tudo que está ali, tech, vamos falar assim, tech, você faz parte de uma grande bolha, de um grupo seleto, fechado, seletivo, inclusive, de pessoas que trabalham com as áreas de conhecimento, atuação de conhecimento. E dentro disso, nós podemos nos dar o luxo de falar sobre ócio criativo. Temos acesso, temos a possibilidade de falar sobre. Porque existem muitas áreas no Brasil, claramente, né, que não têm essa menor possibilidade. Deveriam. Talvez sim, com certeza, porque é uma questão de ser humano. Mas infelizmente isso não é levado em sua totalidade a todas as camadas, grupos, classes, etnias, raças, conhecimento. Não, infelizmente não. Infelizmente isso é extremamente fechado. Então, dentro disso, é interessante a gente ter essa consciência de classe. Que ócio criativo ela é limitada para pouquíssimas pessoas, se enxergarmos a massa que não tem acesso nem sequer ao pensamento sobre ócio criativo ou o que isso significa. Então esse é um ponto, tá? E fica aqui esse adendo. Um outro ponto que também é muito importante e já começa a nos traçar uma visão de um panorama histórico sobre a questão de ócio criativo. O que eu quero dizer sobre isso? Vamos começar lá no Brasil escravo. Pois é, Brasil escravo, uma época terrível da nossa história, né? É uma época que, inclusive, não podemos esquecer da nossa história, que fique muito claro. E, inclusive, leia a respeito. Laurentino Gomes tem uma coleção de livros sensacional sobre escravidão, entre vários outros livros que ele traz, mas eu gosto muito de como ele traz a questão histórica. E, obviamente, ele nos traz uma visão social também dentro, e elementos em que nossa cultura atual se baseou e se baseia na sua construção. Dentro dessa visão, na época da escravatura, pessoas, e principalmente escravos, pessoas negras escravos que estavam paradas, sem fazer nada, elas geralmente eram condenadas por estarem paradas. Sim, não podiam estar paradas. Tinham que estar em constante trabalho. Trabalho dignifica o homem. Já ouviu isso por acaso? Pois é, frasezinha, né? Criada de uma maneira bem errada. Então, os escravos tinham que trabalhar e caso não fossem, eram repreendidos, açoitados, chicoteados, torturados e todas as outras mazelas que a gente pode pensar a respeito. Então olha como o elemento de estar parado já começa aí historicamente e claramente pegando um grupo específico. E o tempo passou e isso se permeou, isso se manteve e olha, claramente pegando apenas pessoas escravas, pessoas negras, afrodescendentes, elas estavam ali sofrendo com isso. Se eu não me engane a data certa, mas na década de 40, um
um determinado líder nacional, ditador, trouxe isso como uma lei, a lei da vadiagem. Sim, estar parado era crime perante a lei, era vagabundo, vagabundagem, vadiagem, o que você quiser relacionado a isso. E também, outra coisa que reforça o racismo no país, era uma lei que era muito efetiva apenas para pessoas negras, apenas para esse grupo. Pessoas brancas tinham lá suas permissões e sempre tiveram esses tipos de permissões em nosso país, que sim é racista. Não vou falar sobre isso, mas é só para você ter uma noção histórica de como isso, de certa forma, está dentro das nossas mentes. Pare para pensar. Aí, beleza. Temos aí um fator histórico constitucional da qual proibia as pessoas de estarem paradas. E isso foi cada vez mais sendo enraizado, né, e distribuído no nosso pensamento e consciente coletivo. Claro que vocês... Óbvio que também a gente tem aí um suporte muito, né, da igreja, que ela também reforçou muito essa ideia. Mente vazia, oficina do diabo. Você já ouviu isso, não é verdade? Porque se você está parado, você não está trabalhando, você não está produzindo, você não vai se alimentar, você não vai prosperar, você não vai crescer. E você estará em pecado. Qual é um dos 7 pecados capitais? Preguiça. Tá sacando tudo? Pois é, o filme Seven me ajudou sobre os 7 pecados capitais. Você já assistiu? Brad Pitt e Morgan Freeman. Sensacional. Mas olha só, a gente tem ali as instituições trazendo uma construção de um consciente coletivo de que estar parado é uma coisa errada. Estar em ócio é uma coisa errada. E aí, Domenico de Masi, que já nos deixou, um sociólogo, pesquisador, cientista, um cara que trouxe vários conceitos, nos traz o estudo sobre o ócio criativo. Frase molto bella di Gilberto Freire, che dice: se dipendesse da me non sarei mai maturo, né nelle idee né nello stile, ma sarei sempre verde, sempre incompiuto, sempre sperimentale. Ecco, questo è l'atteggiamento dell'uomo verso il tempo libero, verso l'ozio, verso il laser. Ci può essere una alienazione per il lavoro, è l'alienazione del lavoratore che lavora alla catena di montaggio, fa sempre le stesse cose, utilizza le mani senza mai utilizzare la testa, e l'alienazione di chi invece non ha lavoro e fa soltanto tempo libero. Sono 2 tipi di alienazione parimenti pericolosi e dannosi. E em conjunto a isso, vários outros estudos foram surgindo e nos provocando e nos mostrando que isso não afeta só um processo criativo, né? Naquela da inspiração, eu parar para buscar a inspiração de alguma forma e ela surgir, mas justamente porque eu estou valorizando aquele momento de reflexão interna, de introspecção, sem movimento, sem atividade, mas também numa influência direta na questão fisiológica. Todo um processo de reconstrução cognitiva, de sinapse, que podem ser construídas, elaboradas e desenvolvidas quando você para. Quando você tenta de alguma forma focar, controlar um fluxo de pensamentos e atividades que muitas vezes nos colocam numa rotina insana que a gente não consegue nem parar para piscar direito e o olho fica ressecado. Exatamente nesse ponto, esses estudos nos mostraram como muitas vezes é importante você dar uma parada e uma respirada. Mas não é só um suspiro longo, é parar para respirar mesmo. Por isso até se conecta com ideias e também a ação da meditação, onde você vai tentar organizar o seu fluxo insano de pensamentos. E hoje em dia nós temos sim cada vez mais esse incentivo em alguns lugares para algumas pessoas, para algumas classes, para alguns grupos em poderem parar e se orientarem, se reconstruírem sobre o ócio criativo. É muito importante eu e você prestar atenção nisso. Uma frase que claramente destrói o conceito do ócio criativo e ela vem muito enraizada nessa cultura
da qual o sistema capitalista, inclusive, se apossou, que é a da meritocracia. Trabalhe enquanto os outros dormem. Exatamente nesse ponto. Não faça isso, porque você precisa parar. Você precisa sim dormir. Você precisa sim relaxar. Você precisa contemplar o nada. E não é para na hora que você parar, você pegar o celular e ficar na rede social navegando e vendo coisas. Eu não estou trabalhando, eu estou relaxando. Não, porque rede social a gente sabe que é um mal do século, do milênio. Nunca vai te ajudar a reconstruir, a se controlar. Pelo contrário, vai gerar mais gatilhos, mais ansiedade. Aí vai vir FOMO, aí vai vir um monte de coisa. FOMO, Fear of Missing Out. Não é isso. É realmente você parar. Que seja lendo um livro, então. Mas não um livro que vai trazer gatilhos técnicos de trabalho e etc. Mas é muito importante para essa reconstrução. E a sensação de que você não pode fazer isso, pense, ela é algo implantado na sua cabeça. Porque você deve parar. É simplesmente uma série de preconceitos institucionais que foram nos construídos, foram nos inseridos, que nos colocaram de que é pecado, é errado, é vadiagem, e que tem uma carga de preconceito histórico terrível nessa conversa. Então, reflita, para pensar o quanto você tem se dedicado para essa reconstrução do seu eu e fisiológica, dos seus neurônios, porque o ócio criativo é um elemento que deve fazer parte do seu dia a dia, sem sombra de dúvidas. Começa pequeno, mas pense o quanto você precisa e o quanto você não faz, principalmente, e o quanto de preconceito você deixou-se ser uma pessoa que absorveu tudo isso e acabou bloqueando a possibilidade de parar. É isso. Tá quente. E é um assunto quente. É um assunto que traz várias questões, vários vieses, mas é interessante de parar pra pensar que é uma coisa tão simples e a gente não alcança algumas vezes. E me diz, o que você achou? O que você tá achando? Comenta, compartilha, me marca, dá like. Se torne membro, porque membro tem um monte de coisa. Tem mentoria, inclusive. E eu te vejo em todos os outros vídeos dessa série de verão. Porque o mercado tá aquecido. Mas é por causa da mudança climática. Tenha certeza. Ou gastrite. Gastrite também dá queimação. Só que é de dentro pra fora.